Nicola Priest, em 2020, era uma TikToker que acreditava ser uma influencer. Mas a verdade é que seus vídeos não eram realmente bem recebidos pelo público. Nicola queria muito receber a atenção dos internautas. Até que tudo mudou quando ela percebeu que sua filha Kylie, de 3 anos, aumentava seu engajamento sempre que aparecia nos vídeos. A partir daí, Kylie se tornou presença garantida nos vídeos da mãe. Na maioria dos vídeos, as duas sorriam, dançavam e pareciam estar se divertindo juntas. Mas será que por trás das câmeras a alegria era a mesma? O caso de hoje vai expor quem a TikToker Nicola Priest era de fato, quando ainda não estava sendo filmada pelas câmeras. Mas eu aviso, o coração de todos aqueles que descobrirem os detalhes desse caso será partido. Olá, meus amores, eu sou Mila Prado, muito obrigada por estarem prestigiando mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar para vocês que eu vou contar uma história realmente que vai partir seu coração. Mas antes da gente ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos para vocês. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve, e quem já for e não tiver ativado as notificações, ativa para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. E se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, porque isso me ajuda muito a crescer e eu sou muito grata. Agora, bora para a história. Nicola Priest era uma TikToker em ascendência de 23 anos que morava em King's Church, Birmingham, Inglaterra. Ela tinha uma linda filhinha de 3 anos chamada Kylie Jade Priest, que era descrita por todos como uma doce garotinha. Quando tudo aconteceu, Nicola havia acabado de gerar o seu segundo filho. Durante a gravidez, no TikTok, Nicola compartilhava imagens de Kylie muito feliz com sua gravidez. Mas o relacionamento de Nicola com o pai do novo bebê não foi à frente e este ficou com a guarda da criança, enquanto Nicola cuidava de Kylie. Um tempo depois, Nicola começou a se relacionar com Callum Redfern, de 22 anos. A verdade é que em alguns vídeos no TikTok era nítido algumas vezes que Nicola forçava a filha estar ali, tudo em nome de seu engajamento. Algumas vezes era inclusive possível ver marcas de abuso em Kylie, mas o público ignorava aquele fato. As atitudes de Nicola com a filha eram de absoluta indiferença. Segundo relatos posteriores, ela parecia estar mais focada na própria aparência do que no bem-estar da criança. A verdade é que antes de tudo acontecer, não existia indícios do que acontecia de fato naquele apartamento. Em 2020, à altura da pandemia, Callum passava muito tempo com Nicola e Kylie, até que em 9 de agosto de 2020, o 91 recebeu uma ligação da TikToker e lá ela pedia uma ambulância, pois acreditava que sua filha de 3 anos estava sem vida. Imediatamente, os serviços sociais de proteção infantil foram alertados para uma chamada sobre um caso de possível abuso de criança, assim como o socorro também foi chamado. Em questão de minutos, o apartamento estava sendo tomado por bombeiros e policiais. Assim que a equipe do socorro chegou ao local, eles foram recebidos com uma cena desoladora. Kylie, de apenas 3 anos, estava deitada sem vida no chão de seu quarto. Logo ficou nítido que se tratava de um caso para a polícia, pois o estado da garota era deplorável. Dessa forma, o corpo de Kylie foi para a autópsia, para que a causa da morte fosse constatada. As investigações logo se iniciaram para que se tentasse entender o que tinha acontecido com a menina. Nicola foi presa para ser interrogada. A priori, o casal se manteve calado, sem falar absolutamente nada. Então Nicola foi liberada, pois segundo a polícia, não haviam provas contra ela. Enquanto as investigações estavam em andamento, Nicola atualizou sua conta no TikTok com um vídeo e uma mensagem em homenagem à sua filha. Lá ela escreveu, abre aspas, "A minha filha está morta." Mensagem que era acompanhada de emojis chorosos. No vídeo, ela parece chorar pela situação da filha e parece estar muito desolada com o que aconteceu. Depois, ela pede desculpa a seus pais por não ter sido a melhor mãe, como se tivesse indiretamente a culpar-se pelo destino de sua filha. Depois disso, ela fez outro post em memória de Kylie.
Dessa vez, ela escreveu que amava a filha e que nunca a esqueceria. O curioso de tudo isso é que no dia seguinte, o seu humor mudou acentuadamente. Nicola publicou um vídeo no qual ela podia ser vista dançando como se já tivesse superado aquele grande trauma. E você, ao ver esse vídeo, se for pai ou mãe, saberá que a morte de uma criança é uma batalha psicológica muito delicada, que provavelmente nunca será superada, ou se for, levará muito tempo. Mas para Nicola foi o oposto, ela superou os acontecimentos rapidamente. Depois de alguns dias, a TikToker carregou um novo vídeo, mostrando a sua nova maquiagem e novamente podemos ver as suas características de uma mulher narcisista, cuja aparência lhe parece ser demasiadamente importante, muito mais importante do que a perda de sua neném. Após isso, seus seguidores começaram a lhe questionar do porquê ela estava fazendo aquilo, já que tinha perdido a filha recentemente. Nicola respondeu que ela estava tentando espairecer, pois não queria ficar pensando na perda de sua filha. No entanto, enquanto tudo isso acontecia, a investigação policial ainda estava em curso e nessa altura haviam novas pistas que apontavam para Nicola e Callum como suspeitos do caso. Por esta razão, ambos foram presos. O resultado da autópsia saiu e a conclusão foi que a menina perdeu a vida devido a ferimentos graves em seu corpo, que mostraram sinais de abuso físico a que tinha sido sujeita por algum tempo. As duas áreas mais afetadas foram o peito e o abdômen. E a partir desse momento, gente, eu preciso dizer para você que se você for sensível, eu recomendo que você saia desse vídeo ou pule essa parte porque realmente é muito forte. Os detalhes são os seguintes. Kylie mostrou um rasgão no tecido cerebral e seus pulmões tinham sido perfurados. Presume-se que essas lesões foram causadas por múltiplos pontapés e socos que o casal infligiu na menina. Ela teria levado cerca de 68 golpes e as contusões em seu corpo se equiparavam a uma queda do terceiro andar de um prédio e também que se ela tivesse sido atropelada por um carro a 80 km por hora. Os peritos também determinaram que a sua morte não aconteceu do dia para a noite. Muito pelo contrário, a menina tinha sofrido abusos físicos durante pelo menos 2 semanas antes de ter partido. Ferimentos esses causados pela sua mãe e o namorado dessa. Estes, obviamente, negaram qualquer ligação com o que aconteceu com Kylie. Mas após o resultado, o sigilo telefônico do casal foi quebrado pela justiça. E para a polícia ficou muito claro, através das mensagens trocadas pelo casal, como era a relação de ambos com a garotinha. Nicola não tinha nitidamente amor pela menina e não tinha nenhuma paciência com ela. Tudo que Kylie fazia a irritava muito. Com Callum era igual. Ele era extremamente intolerante com a menina e não a suportava, chegando inclusive a dizer para a namorada que queria a pirralha bem longe dele. Em uma mensagem trocada em 24 de julho de 2020, Nicola falou para Callum que Kylie não ficava quieta e que ela estava totalmente sem saco para trocar a fralda suja da garota. E por isso, ela ficaria assim mesmo. O que em outra mensagem ela revelou que deixou a menina por dias naquela situação. Em um interrogatório, os policiais questionaram Callum se a morte de Kylie havia lhe afetado de alguma forma. Ele respondeu sem menor remorso que ela não era filha dele e isso realmente não fazia diferença nenhuma para ele. Os vizinhos de Nicola também foram ouvidos. Estes disseram que desde o momento em que ela se mudou para o apartamento em 2019, ele só ouviu ela gritando diariamente com a filha e que a maioria das frases que ela usava era tipo: me deixe em paz, cala a boca, sai daqui. Gente, e a gente não pode deixar de considerar que era uma garotinha de apenas 3 anos de idade. Era apenas um bebê ainda. Ou seja, Kylie não era maltratada apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Os vizinhos também relataram que Nicola colocava a música bem alta para abafar o barulho das agressões. Também foi dito em depoimentos de testemunhas que a menina estava sempre suja, despenteada e usando roupas menores que seu tamanho. Seu quarto nem eletricidade tinha, seu colchão estava nojento e nem mobília também tinha ali. Enquanto Nicola era extremamente vaidosa com sua aparência, ela era totalmente negligente com a filha.
Nessas imagens mesmo, nós podemos perceber o descaso e a desatenção de Nicola com Kylie. Observem que a garotinha fica o tempo todo de lado e ela em momento nenhum pega nas mãos da filha. Esse vídeo foi feito no dia em que tudo aconteceu. A verdade constatada é que a TikToker descontava todas as suas frustrações na garotinha. E ela tratava a filha com muitas palavras vulgares e a humilhava de forma que nenhuma pessoa merece, muito menos uma menina de apenas 3 anos. Sem falar que ela batia em Kylie por tudo e dava a seu parceiro também o direito de fazer. E ele realmente usava esse direito. Em junho de 2021, foi realizado o julgamento do ex-casal. Neste, foi confirmado pelo legista que Kylie não morreu no momento em que foi espancada. Na verdade, ela morreu depois, uma vez que ambos saíram de casa, a deixando sozinha em agonia. Segundo o legista, se a menina tivesse sido recebida com cuidados médicos a tempo, o seu destino teria sido provavelmente diferente e ela ainda estaria viva. Segundo a promotoria, quando Nicola chamou a ambulância, ela só fez por saber que a menina não vivia mais. A verdade é que naquele momento ela não tinha mais opção. No julgamento, também foi exposto o motivo do crime, que teria acontecido porque Kylie interrompeu a mãe enquanto ela tinha relações sexuais com o namorado, porque ela queria brincar. No meio da audiência, foi revelado que ambos tinham maltratado a menina durante muito tempo. Também foi exposto conversas do casal, onde eles falavam das agressões com a maior naturalidade, inclusive felicitando um ao outro por sua performance. No final, ambos foram considerados culpados por homicídio culposo. Acreditem. Só para constar, para quem não sabe, homicídio culposo é quando não há intenção de matar. Nicola ainda recebeu um adicional por negligência infantil. A TikTok recebeu uma pena de 15 anos de prisão e seu parceiro, 14 anos apenas. O pai de Callum, Andrew Redfern, ainda se manifestou após a condenação, dizendo que seu filho foi enganado pela TikToker e por isso ele estava sendo preso. Acreditem. Meus amores, esse foi o vídeo sinistro de hoje em memória a Kylie, que sofreu o que nenhuma menininha merece sofrer. Eu espero que vocês tenham gostado de como eu expus o caso e quem ficou até aqui, aplaude nos comentários para eu saber quem são vocês. Fica aqui toda a minha gratidão e até semana que vem.